Clyde Shelton era, para todos os efeitos, apenas um homem comum. Um pai de família dedicado que, certo dia, presenciou a traumática cena onde sua esposa e filha foram brutalmente violentadas e assassinadas em sua própria casa, enquanto Clyde foi obrigado a assistir imobilizado e completamente impotente. Mesmo após a prisão da dupla, o personagem se vê mais uma vez impotente e refém das circunstâncias, quando a procuradoria, que prestava parte contra os acusados, temendo que a invalidação de alguma das provas da cena do crime acabasse os inocentando, resolve apenas propor um acordo entre as partes, com a condenação de um dos envolvidos à cadeira elétrica, enquanto Clarence Darby, o verdadeiro responsável pelo estupro e pelas mortes, sairia do cárcere em apenas 5 anos de regime comum. Movido por esse sentimento de injustiça, buscando o que acredita ter lhe sido negado e que a justiça comum não poderia lhe prover mais, Clyde, mais tarde, revelado como um gênio com experiência em assassinatos encomendados, acaba arquitetando sua própria forma de alcançar justiça, torturando e matando lentamente ambos os homens que tiraram sua família de si, mas além disso, expondo toda a hipocrisia e causando tanta dor quanto aos membros da procuradoria, que escolheram a omissão ao invés de prezarem pela justiça que juraram zelar. O procurador responsável pelo caso de Clyde, Nick Rice, era um homem vaidoso e ambicioso, que ostentava seu alto índice de condenação para seus colegas, e sua fama crescente no estado onde atuava, mesmo que muitas vezes isso significasse encerrar casos através de simples acordos, ao invés de condenações dignas aos criminosos. O protagonista, mesmo sendo uma pessoa aparentemente boa, demonstra agir mais por interesse próprio, pelo egoísmo e vaidade, facilitando seu próprio trabalho e mantendo sua fama, do que por uma busca genuína pela justiça e pelo cumprimento da lei. Nick tentava se convencer de que o que fazia era correto, e que trabalhava em prol de deixar todas as pessoas seguras, mesmo que muitas vezes isso significasse negligenciar a justiça que dizia defender. Quando está com o caso em mãos, mesmo admitindo saber que ambos os criminosos são culpados pelo assassinato, Nick apenas tenta convencer Clyde de que os riscos envolvidos em um julgamento como esse são altos, com ambos podendo ser inocentados e sair pela porta da frente do tribunal. Em virtude disso, Nick sugere o acordo, pois alguma justiça já é melhor do que nenhuma, o que não apenas decepciona Clyde, mas também o enfurece. Esse comodismo do procurador, além da própria ineficiência e corrupção do sistema legal, que acabou invalidando provas e depoimentos, são um estopim para o desgosto de Clyde, que como um cidadão comum e indefeso, se vê desamparado pela lei que dizia o proteger, percebendo que a lei só é usada quando é conveniente para quem está no poder, se voltando dessa forma contra ela. Essa sede por justiça de Clyde, que em muitos momentos parece se aproximar muito mais de uma vingança pessoal, tem como principal ferramenta, não coincidentemente e de forma irônica, o próprio direito constitucional contra a procuradoria e os demais órgãos envolvidos no caso. Clyde percebera que para lutar contra um sistema tão bem estabelecido e consolidado, apenas o utilizando contra ele mesmo conseguiria bons frutos, e assim o faz. Nas cenas onde presta depoimento para Nick, ou até mesmo na presença da juíza Burt, o personagem se utiliza dos mesmos artifícios e manobras legais que foram usados no passado para que pudesse manobrar a juíza e expor o quanto era influenciável. Essa escolha de ações não é em vão, e mostra que mesmo um cidadão comum, que abdica do direito de um advogado, ao ir de encontro contra uma renomada equipe de procuradores, consegue através de brechas e dialética expor a ineficiência da justiça e a incompetência dos órgãos reguladores. Pois mesmo com inúmeros juramentos e o suposto zelo pela manutenção da lei e ordem, no direito, sempre há brechas e saídas constitucionais que podem e são constantemente utilizadas das mais variadas formas. E desde que se saiba usá-las, muitas vezes acabam permitindo que criminosos e corruptos, como Darby e Ames, saiam impunes. Os planos de Clyde, que mesmo preso e em uma solitária consegue continuar agindo, intencionalmente provocam e ridicularizam a procuradoria em um primeiro momento, mas logo se tornam mais sombrios e objetivos. Além de meramente assassinar todos os envolvidos em seu caso passado, Clyde procurava expor toda a hipocrisia dos órgãos governamentais representados ao longo da trama, que mesmo jurando zelar pela lei, passam por cima dela quando lhes é conveniente. A prefeita da Filadélfia, em sua primeira aparição, enquanto tem um diálogo com Nick, parece estar preocupada unicamente com a segurança dos cidadãos e com a manutenção da ordem. Contudo, logo que o plano de Clyde continua a avançar e ela se torna um potencial alvo, seu discurso se altera, mostrando que suas verdadeiras preocupações se voltavam para como os sucessivos atentados de um mero presidiário ecoariam na mídia, e como a imagem de seu governo seria manchada por isso. Como a personagem diz, não importava mais quantas leis fossem quebradas para impedir Clyde, ele deveria ser detido e seu ciclo de terror encerrado, mesmo que isso significasse passar por cima de direitos, e que a própria justiça e constituição tivessem que se contradizer. Da mesma forma, a procuradoria, mesmo que devesse se apresentar como órgão a zelar pela justiça e pela proteção, quebra os direitos civis de Clyde e de outros personagens em diversos momentos da trama, sob a prerrogativa de que o personagem era perigoso demais para que a lei fosse levada em conta no momento da ação, mesmo que não houvesse de fato nenhuma prova contra o sujeito até muito tarde na história. Os advogados e detetives justificam para si mesmos que tais ações eram necessárias a fim de salvar a cidade do possível ataque terrorista em curso, mas assim, acabam revelando a inconsistência de seus discursos, pois em tese, se há precedente ou parecer legal para essa quebra de protocolo em prol da justiça e da lei, ela poderia ser utilizada em situações de menor gravidade, se isso significasse alcançar a justiça para todos, mas mesmo assim, os procuradores não o fazem.
Os sucessivos dilemas que Nick e os demais procuradores encaram ao longo da trama, por não conseguirem dar um fim à situação apenas utilizando o amparo da lei e precisarem recorrer ao trabalho sujo, inevitavelmente os leva a encarar suas próprias ações e questionar se de fato o que fazem é o correto. Na cena onde Nick encara a estátua da deusa Themis, símbolo feminino da justiça, seu tom pensativo revela que dentro de sua mente há um embate entre como sua carreira vinha sendo exercida até então e o que estava fazendo no momento. O protagonista começa a se dar conta de que, por mais que tentasse se convencer de que o que havia feito até então era o correto e o melhor para todos a longo prazo, suas dezenas de acordos e meias-justiças acabaram não beneficiando a ninguém, senão aos acusados, e consequentemente, injustiçando as inúmeras vítimas, fazendo com que Clyde, mesmo que tomado por uma vingança sádica e psicótica, tenha no fundo uma centelha de razão. O plano de Clyde, que consistia em utilizar a lei contra a própria procuradoria, uma referência ao título original do filme, em tradução livre Cidadão Cumpridor da Lei, faz com que o personagem esteja em todos os momentos vários passos à frente de Nick e de sua equipe, que se vê impotente contra a mente brilhante do personagem. É somente no momento em que Nick, após se questionar se o que fazia era correto e abrir mão de uma vez do aparato legal, movendo a bomba de napalm da prefeitura para dentro da própria cela de Clyde, infringindo assim as leis que jurava proteger, que ele consegue finalmente superar o personagem, sendo necessário jogar sujo e além dos limites da legalidade, a fim de vencer esse caso. Clyde, percebendo que estava condenado à morte pela presença do explosivo, não esboça desespero ou arrependimento, uma vez que o choque inicial passa, pois o personagem, embora tenha seus planos interrompidos por Nick, conseguiu mesmo assim alcançar seu objetivo final. Os atos de Clyde, embora assumidamente maléficos e sádicos, jamais se direcionaram unilateralmente como uma forma de vingança, mas sim como uma tentativa de demonstrar à sociedade civil e ao próprio Estado como a justiça se portava de forma parcial, como decisões e falhas humanas influenciavam em júris e decisões, como o sistema estava ruindo por dentro e que aqueles que tentavam permanecer íntegros e dentro dos limites da lei muitas vezes acabavam injustiçados e desamparados. Quando percebe que está prestes a morrer, o personagem apenas se senta e aprecia seus últimos instantes lembrando de sua filha, pois Nick, ao usar um truque tão sujo como esse para conseguir vencer essa batalha, era a comprovação de que Clyde havia cumprido seu objetivo, mostrando ao protagonista que devido aos seres humanos, o sistema é ineficiente e em dadas circunstâncias, somente o uso da força e do senso de justiça pessoal é que a suposta verdadeira justiça é alcançada. A mudança no modus operandi de Nick, mais do que uma mera manobra desesperada para salvar a prefeita e as demais autoridades presentes na prefeitura, é também uma confissão de que o exercício do direito vai muito além de empregar e interpretar leis, mas também saber contorná-las, encontrar brechas e exercer o advogado do diabo, quando necessário. O mantra do personagem no primeiro ato, meia justiça é melhor do que nenhuma, foi deixado de lado definitivamente, uma vez que o personagem sentiu em si mesmo a dor que Clyde e presumivelmente dezenas de outras vítimas injustiçadas sentiram por suas ações. Nick abandonou sua carreira ao perceber que se quisesse de fato zelar e lutar pela justiça, teria que fazer mais do que meramente exercer o direito, mas sujar suas próprias mãos. Código de Conduta coloca duas mentes brilhantes frente a frente, e que tem como sua principal arma a Constituição Americana. Mais do que assassinatos e vingança, o plano de Clyde nos mostra que, embora incorruptíveis e infalíveis em suas concepções, as leis se tornam maleáveis e relativas, uma vez que os humanos entram em contato com elas, sendo muitas vezes mudadas e reinterpretadas quando é conveniente para quem detém o poder. Os atos do personagem tinham como objetivo último mostrar a Nick que sua carreira tinha sido uma mentira. Seu comodismo, mas principalmente as falhas humanas do sistema, haviam tornado quase impossível para o cidadão comum obter justiça, sendo necessário, mesmo para o procurador, sujar as próprias mãos para encontrá-la. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.